Hoje eu vim aqui contar minha história pra vocês. Resumida, vou resumir o máximo que eu consegui, tá? Eu sempre fui uma pobre criança, uma pobre jovem sonhadora. Pobre modo de falar, né, gente? Porque ninguém é pobre, mas é isso. Sempre fui muito sonhadora. Desde a minha infância, eu sempre quis ter recursos, sabe? Porque eu sempre morei na roça, até os meus 25 anos eu morei na roça. Nossa, era uma vida muito escassa, muito pobre mesmo, assim, de não ter nada. Eu não fui uma criança que tive brinquedos. Eu não me lembro, sabe, de ser uma criança pidona. Não me lembro da minha infância. Eu não lembro que eu fui maltratada, nem coisa do tipo. Mas eu lembro que eu sentia falta de coisas. Eu sentia falta de ter um brinquedo, eu sentia falta de... Sabe, a casa dos meus pais, naquela época, era uma casa de chão batido. Era uma casa daquelas, sabe, de vara, que o povo faz as coisas assim de vara e taca barro. Eu não sei como é o nome, qual é o nome que dá pra esse tipo de casa, mas era assim a casa na época. Eu vou ver se eu encontro fotos e deixo aqui pra vocês de como era antigamente. Tem foto minha e meu irmão, a gente pequeno brincando. E assim, era ruim, eu não queria estar naquele lugar. E eu pensava assim, eu quero ser daqui, eu não quero viver essa vida assim. Eu quero ter prosperidade, eu quero ter dinheiro, né, criança. Eu pensava, eu quero ter dinheiro. Aí partiu a adolescência. Minha adolescência, eu tinha morria de vergonha de levar minhas amigas. Meus amigos não iam na minha casa porque a casa mudou, né? Dessa que eu te falei, não sei se era... Não, meu Deus... de taipa, não, eu não sei. Mudou desse tipo de casa aí que eu tô falando pra vocês, pra casa de adobo, né? Que a própria pessoa faz os adobos e faz a casa. Não é igual hoje que a casa é feita de bloco na hora de adobo. E mudou, eu tinha vergonha. E ainda assim continuava de chão batido. E eu tinha morrido de vergonha de levar minhas amigas pra lá, porque não tinha banheiro. Nossa, eu gosto de lembrar, assim, sabe? Eu ficava pensando, eu não quero viver assim, eu quero ter dinheiro, me comprar o que eu quero pra eu sair daqui. Eu ficava naquela. Até que eu vim morar aqui na casa de umas amigas minhas amigas não, minhas primas. Eu fiquei aqui morando aqui, né, na cidade. E eu engravidei. Eu lembro também na minha adolescência que eu falei assim, eu só vou sair daqui se eu ganhar na loteria. Eu pensava, né? Aí também eu pensava assim, mas pra que dia da loteria? Se eu ganhar esse dinheiro e eu morrer, eu ser sequestrada e coisa do tipo. Sabe, eu queria ganhar dinheiro, eu ficava pensando. Podia ganhar, né? Podia jogar, mas não podia, eu era de menor não podia fazer jogos esotéricos. Eu acho que até hoje não pode, né? E eu ficava pensando, como eu vou sair daqui? Como que eu vou sair daqui? Meu Deus, eu não tenho dinheiro, não tenho onde cair morta. Eu ficava, né? Aí eu arrumei trabalho, trabalhei como babá. Trabalhei em casa de família, mas... Sabe, as humilhações a gente passa na casa de família. A mulher falou pra minha mãe, assim, chegou na casa e falou pra minha mãe, ó... deixa eu levar Lu lá pra casa, que ela vai olhar só as meninas pra mim. Aí quando eu cheguei lá, a mulher botou pra fazer coisas. Botou pra arrumar a casa, colocou pra lavar banheiro, me colocou pra lavar roupa, me colocou pra fazer almoço. Não que eu não sabia fazer comida, eu sabia fazer comida. Eu já tinha o quê? 15 anos já. Eu já sabia fazer essas coisas. Mas aí eu fiquei acho que uns 2 meses, ela falou, eu quero ir embora. Daí eu falei pra minha mãe, contei pra minha mãe, falei, eu quero ir embora. E eu fui embora. Né? Aí depois disso que eu vim pra casa das minhas primas, fiquei um tempo com elas aqui. Aí eu conheci o pai do meu filho. O pai do meu filho queria se casar comigo, eu não quis. Porque ele tá mais velho que eu, 17 anos, parece 18 anos. Pensei uma menina totalmente besta, inocente,
besta, besta, besta. Da roça, como o povo costuma falar, da roça, besta. E eu engravidei. Engravidei, falei, me raiva, nojo da cara do pai do meu filho, falei, quero ir embora. Fui embora de novo pra roça. E eu sempre nessa, sabe? Sempre nessa de querer ter um dinheiro, de querer ter minhas próprias coisas, fazer minhas coisas, sabe? E eu não sabia como. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia por onde começar. Mas eu tinha um sentimento assim, sabe? Eu não sei como explicar pra vocês, uma coisa assim, a gente vai dar tudo certo. Aí arrumei um emprego no mercado. Nossa, que humilhação, gente, pelo amor de Deus. Era o dono do mercado esculhambando com a gente na frente dos fregueses, xingando de tudo quanto era nome. Eu posso nem falar os nomes aqui, né, que eu era xingada, que botava pra arrumar as partilheiras, eu ia arrumava. Falava que tava tudo errado, que eu tinha arrumado com a minha cara, botava eu pra arrumar de novo. Peguei e falei, não dá. Falei, mãe, não dá. E eu deixei meu filho com minha mãe, né? Deixei meu filho com minha mãe e vim trabalhar aqui 4 meses no meu emprego. Não deu certo. Só que eu tava tão injuriada daquele dono de mercado ficar me esculhambando, sabe? Eu falei, não dá. Aí saí desse emprego também. Nesse meu tempo conheci uma pessoa, né? Aí saí desse e fui trabalhar em outro mercado. O dono também começou a me esculhambar, me xingar. Só que dessa vez, né, eu já tava injuriada com o outro, comecei a responder. E eu comecei a responder, acho que nesses dois empregos eu fiquei 4 meses. Ah, nesse outro trabalho que eu fui, pra você ver. Antes, eu tive que ficar na casa da minha tia. Aí também foi outra humilhação. Porque minha tia era casada com um senhor já de idade. E a filha do marido da minha tia começou a rir uma encrenca comigo. Começou a falar que eu tava não sei o que eu tava falando mal dela, que eu tava pirraçando ela. Eu falei, gente, eu dentro de casa não fico. Isso que eu trabalhava e estudava à noite. Aí minha tia, Lu, você vai ter que ir embora. Porque fulana tá falando isso, isso, isso de você. Que você fez isso, isso com ela. Eu sei que é mentira. Mas você sabe, né? O pai dela, não sei o quê. Falei, tá bom, tia, não tem problema não, eu vou embora. Foi aí que eu saí do trabalho, né? Também tive que eu aguentava calada, né? Precisava do dinheiro. Na época era 300 reais. Era muito dinheiro, né? Há 12 anos atrás. Falei que era um bom dinheiro, 300 reais. E eu saí. Aí depois eu arrumei outro. No mercado também, 400 reais. É nisso que eu tô falando já, que o dono começou a me esculhambar também, me xingar, me falar um monte de coisa. Eu também comecei a responder. Eu também respondia. Nisso, eu conheci uma pessoa, engravidei de novo, pensei que eu tinha um filho. E tornei a engravidar, novamente. Voltei pra casa dos meus pais, na roça. E aí, nesse tempo, o meu irmão sofreu um acidente de moto e veio a falecer. Pronto. Nossa senhora, gente, foi um desafio na minha vida, meus pais. Depois desse acidente do meu irmão, que eu descobri que eu tava grávida. Falei, agora sim. Meus pais perderam um filho, eu estou grávida novamente, não tenho emprego, não sei do que fazer. Aí foi onde eu dei entrada, né? No benefício do Bolsa Família. Comecei a receber 160 reais. Pensei 160 reais pra cuidar de 2 crianças. Pequena. Falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? O que eu faço de minha vida, pai? Ai, ai. Aí, gente, pra acabar de completar o 7, passa-se os anos dos tempos. Eu me envolvo novamente com uma criatura que eu já tinha conhecido antes, que tinha me causado muitos problemas. E eu engravido. Ou seja, Lu tem 3 filhos de pais diferentes. Um de 12, uma de 9 e uma de 6. Vou fazer agora esse ano, esse mês, 6 anos. Engravidei. E meu pai retou. Eu não contei pra ninguém. Eu falei, meu Deus do céu, agora o que vai acontecer comigo? Eu vou ser expulsa de casa porque meu pai não vai aceitar.
Eu já tenho 2 filhos de pai diferente, que meu pai não vai aceitar eu grávida de novo aqui dentro de casa. Não deu outra. Me botou pra fora. Fui pra casa de minha tia, também morava na roça. Mas não deu certo, porque eu já tinha meus filhos, ela também tinha os filhos dela, e os meninos começaram a brigar, e ela começou a se irritar. Ela não falava nada diretamente pra mim, né, mas eu sabia que ela ficava injuriada. Eu peguei e conversei com a mãe, eu falei, mãe, eu vou ter que voltar pra casa de novo, porque na casa de minha tia não dá pra ficar. Aí ela falou assim, ó, seu pai tudo bem, disse que não tem problema, que pudesse voltar com os meninos, que ela tinha falta dos meninos. Só que quando essa criança nascer, ele não quer nem saber. Eu falei, meu Deus. Mas sabe assim, eu fiquei assim, nesse folha ao vento, mas eu sempre tive uma certeza dentro de mim que as coisas iam dar certo, sabe? E nesse tempo, minha mãe, um advogado, entrou em contato com minha mãe e pediu, falou, né, pra ela dar entrada na pensão. Por morte, né, de filho. Então, é como se fosse uma pensão, sabe quando o esposo ou a esposa morreu, um parceiro tem direito? Foi assim com minha mãe, porque meu irmão ajudava muito ela, que ela tem problemas de pele, né, se deixar ela corre o risco de adquirir câncer de pele, então a advogada entrou com processo. E aí ela passou a receber a pensão do meu filho, e quando, do filho dela, né, do meu irmão. Aí quando eu engravidei, que meu pai me botou pra fora de casa, que eu saí e voltei de novo, aí ela falou assim, ó, Pio, como você tem as suas meninas na rua, você deixa os meninos aqui e vai lá na Cruzeada procurar uma casa, porque eu vou comprar uma casa pra você. Aí eu vim com a barriga, eu comecei a fazer os pré-natais do meu filho, foi já com 6 meses, e a enfermeira do posto me xingou, como que eu fui tão assim, né? Como é que fala? Que ela falou, tão, você achei descuidado ou o quê? Falou assim, como você pôde? Essa criança tá mexendo? Eu falei, tá normal, mas mesmo grávida ela me passou os pedidos, fiz todos os pedidos, deu tudo certo, minha filha nasceu, graças a Deus. E aí, eu me mudei para cá, mudei, estou aqui há 6 anos, né? Minha filha vai fazer 6 anos agora, em março, e eu vou fazer 6 anos que eu estou morando aqui. Nesse tempo, meu pai ficou 4 meses sem ver minha filha. E aí, eu fui lá, 4 meses, eu fui na roça, chamei meu primo, falei, ó, me leva na roça, que pai, a gente comentou com a mãe que ele queria ver minha filha, né, que minha filha nasceu, segundo minha mãe, idêntica ao meu irmão, que faleceu, igualzinha, aí minha mãe ficou até assim, quando ela chegou no hospital pra me ver, aí meu pai falou que queria ver, aí eu peguei e fui. Aí hoje, eu lembro, né, quando eu estava lá na roça, que eu ficava imaginando a casa que eu queria, eu imaginava que eu queria uma casa com 3 quartos, uma casa de seco com cerâmica, uma casa que tivesse um banheiro tudo branco, sabe? E depois de um ano eu fui me dar conta que eu moro nessa casa, na casa exatamente assim, Jequitá, que é minha casa hoje. Aí eu comecei a me questionar, né? Que foi a casa que minha mãe comprou com dinheiro do meu irmão, de certa forma. Aí eu comecei a pensar, né? Será que meu irmão teve que morrer para que eu tivesse minha casa? Na verdade, não é minha casa, né? A mãe falou que ia comprar a casa pra mim, só que a casa não tá no meu nome, a casa é dela, a casa é da minha mãe, a casa não é minha. A casa tá no nome de minha mãe. Aí foi onde eu conheci, né? 2005, por isso que eu falei. 2018, por isso que eu falei que eu não fiquei perdida, não fiquei com medo, porque eu sabia que ia dar certo. Porque em 2018 eu conheci, né? Todo esse mundo de lei de atração, de expansão da consciência, eu conheci tudo isso. E eu fiquei calma, fiz o Ponopono, fiquei calma, falei, vai dar certo, vai dar tudo certo. E graças a Deus tudo certo, meu pai hoje ama minha filha. O pai da minha filha, que disse que também não queria saber dela, abandonou ela, não queria nem saber. Hoje eu amo com minha filha também, com a filha dele, todo final de semana minha filha vai pra lá. Ou seja, hoje eu moro na casa que eu queria morar, com meus filhos. O pai deles sempre pode dar assistência, né? Porque são pessoas assim, humildes, que não são pessoas que têm dinheiro. São pessoas humildes, mas sempre que pode me ajudam, sabe? Aos olhos dos outros eu sou vista como qualquer.
que tem um filho de cada pai, infelizmente, eu já ouvi isso na minha cara. Eu já ouvi a gente falar que ninguém ia me querer por conta dos meus filhos, e eu tô bem, graças a Deus, eu falo que meus filhos é uma bênção na minha vida, porque eles me protegem de muito mal, porque homem nenhum vai entrar na minha vida se ele querer me fazer mal. Não assim, né? Não querer nada sério comigo, então meus filhos é uma proteção. Porque se eu não tivesse filho, talvez eu conhecia um homem ruim, e aí me engravidar e me largar. Então, continuo sonhadora. Continuo uma criatura, uma luz sonhadora. Não parei de sonhar. E eu tô aqui, compartilhando com vocês todos os meus insights, tudo que eu aprendi nos livros, tudo que eu faço que vai dando certo na minha vida. Eu vou compartilhando com vocês, porque foi assim que eu aprendi. Foi isso que eu cheguei aqui vendo a história das mulheres que se superaram, das pessoas, né, que passaram por dificuldade, hoje têm uma vida boa, uma vida tranquila. Hoje eu vivo uma vida que eu pedi para Deus há anos atrás. O que me conforta e faz saber que eu vou viver também daqui a não sei quanto tempo. Quando eu estiver preparada, estiver pronta para receber a vida que eu desejo hoje. Que como eu aprendi nos livros, essa realidade é um passado, ela já não existe mais. Mas a realidade que existe de verdade é a realidade que está na minha mente agora. Daí eu falei assim, deixa eu contar um pouco da minha história pro pessoal ali. Que a minha vida nunca foi um mar de rosa, de flores. Quando eu ia estudar mesmo lá na roça, a gente tinha que andar não sei quantos quilômetros para chegar na escola. Hoje as coisas não melhoraram. Hoje tem carro para pegar os alunos, mas na minha época não tinha. Então, entendeu? Então eu passei por muitos desafios, coisa que meus filhos não sabem nem o que é. E nunca vão passar. Então, me faz acreditar que tudo que a gente deseja um dia vai conseguir. Se você olhar para sua vida, você pode achar que sua vida tá ruim hoje, mas se você olhar para sua vida, e você vai perceber que tudo que você tem hoje, você deseja um dia. O problema é que a gente sempre tá olhando pro futuro, sempre tá olhando para aquilo que a gente quer e não tem. E esquece de agradecer aquilo que a gente já tem, que um dia a gente desejou, né? Mas aí a gente não fica presente e fica só querendo ver para crer e crer para ver, né? É ter fé no invisível. E quando a gente tem acesso a esses conhecimentos, parece que a gente fica mais doida ainda. E a gente quer que as coisas para ontem, entendeu? Ai, ai. Pessoas, então é sobre isso. Essa é a minha história resumida o máximo que eu consegui, porque se eu for ficar aqui contando minha história pra vocês, a gente vai ficar aqui, ó, não sei quantas horas de vídeo falando sobre a minha história. Todos nós temos histórias impactantes, todos nós temos histórias maravilhosas que servem de inspiração para outras pessoas, né? Então, pessoas, muito obrigada por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.